Oi gente, eu aqui de novo trazendo mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo a pedido de um colega meu, porque ele tá tendo dificuldade para resolver os exercícios mais para frente. E são coisas simples que ele quer saber desde o começo. Então eu vou passar nesse vídeo o básico do básico. Seria o basicão para você poder entender tudo, entendeu? Tem muita gente que vive me perguntando como é que eu faço esses vídeos. O programa que eu uso é o programa mais simples que a gente tem no nosso computador. Eu uso o Paint, que é aquele programa de desenho. Para poder desenhar nele, né, com facilidade, eu uso uma mesa digitalizadora, que é uma caneta digital, junto com uma prancheta digital também. E aí eu faço os vídeos, gravo a própria tela com o Camtasia. Bem, isso já resolve alguma parte da dúvida, mas não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para poder passar o básico para vocês poderem entender. Mesmo que tem muita gente que vem me perguntar as coisas e eu vou ver elas não estão entendendo coisas básicas. Então eu trouxe aqui 3 casos. Nesses 3 casos eu não vou fazer eles se movimentando, eu vou fazer todos eles estáticos. Então a soma das forças sempre vai dar 0. E eu trouxe 3 casos, um plano normal, um plano inclinado e uma polia. Eu ainda não sei o que eu vou colocar neles, mas vamos colocar qualquer coisa só para poder explicar. Primeiramente, eu vou colocar aqui, vamos olhar o primeiro caso, que é o caso de um bloco normal em cima de um plano. Esse bloco, sempre que ele estiver no planeta Terra, que é o nosso caso sempre, ele vai ter um peso que tem a relação com uma gravidade. A gravidade do planeta Terra vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração da gravidade, a gente chama isso. Só que muita gente usa a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, porque a conta fica mais fácil, a gente dá uma arredondada nela. Então, quando eu te falo aqui, isso aqui é o nosso bloco, eu vou chamar ele de bloco A, sei lá. E esse bloco A, se eu te digo que ele tem massa do bloco A, se eu te digo que ele tem 10 quilogramas, isso não significa que o peso dele é 10 quilogramas. Tá aí a nossa primeira observação. O peso a gente sempre vai calcular como a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso é o peso. Como a gente diz que a massa desse bloco é 10 quilogramas, então a gente vai multiplicar 10 kg vezes a massa a aceleração da gravidade, que são 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso desse bloco vai ser 100. No caso, nossa unidade de medida em newtons. Então sempre que eu falar peso, eu estou falando de newtons, e sempre que eu falar massa, eu estou falando de quilograma. Isso para um sistema assim já fixo. A maioria das pessoas já usa esse sistema. Tem gente que vai usar quilograma-força, mas aí já é uma outra coisa. Vamos deixar isso daí mais para frente, para explicar depois. Então essa é a definição da diferença entre a massa e o peso desse bloco, certo? Então, a primeira coisa que esse peso vai ter, que esse bloco vai ter, é o peso. Então, esse bloco vai ter um peso do bloco A, que a gente diz 100 newtons. Como a gente conhece das leis básicas da física, que são as 3 leis de Newton, toda força tem uma reação. Então, se eu dou um soco na parede, a mesma intensidade que eu dou de força na parede, a parede vai dar na minha mão. A diferença é que eles têm resistências diferentes. Então, por exemplo, um cara que sabe lutar, quando ele dá um soco na parede e a parede quebra, significa que a mão dele já estava mais resistente do que a parede. Então ele não sente nada. Em compensação, a parede quebra. Então toda ação tem uma reação. Nesse caso, como a gente tem aqui um peso puxando esse bloco, ele vai ter uma reação desse bloquinho aqui com o chão, que a gente vai chamar de normal. Então, essa daqui é a nossa normal. Ela é uma força, o peso também é uma força, certo? E ela é uma força de reação. Só que a normal sempre vai ser a força de reação do peso. Então, simplificando o que eu falei, nós chamamos a força de reação do peso, a gente chama de normal, certo?
Essa normal sempre vai ser perpendicular ao plano. No caso, o nosso plano é isso daqui. Então, perpendicular que eu digo é que tem um ângulo de 90 graus. Então, a nossa força normal sempre vai ter 90 graus em relação ao plano, certo? Então, essas são as duas únicas forças que a gente consegue achar aqui. Outra coisa, se ele colocasse uma força para cá, uma força, sei lá, com um valor de, vamos colocar 100 newtons também, só para dar um valor genérico. Para cá a gente teria uma força de reação, que a gente chama de força de atrito, certo? Só que isso daqui é para quando ele estiver em movimento. A gente não vai usar nada em relação com o movimento do objeto, a gente vai usar só objetos estáticos. Então essa parte da força aqui eu não vou explicar por enquanto, eu vou deixar só a explicação do peso e da força normal. A outra coisa que eu queria falar, como a força normal é uma reação do bloco com o chão por causa do peso, então o peso vai ter sempre a mesma intensidade da normal. Então se aqui no caso o peso do bloco A é 100 newtons, a nossa normal também vai ser 100 newtons, certo? Então isso é importante você saber. Exceção de alguns casos, mas isso é bem mais para frente, eu só estou explicando o básico, certo? Então é isso. Massa em quilogramas, peso em newtons. Para calcular o peso, você coloca a massa vezes a gravidade. Todo peso tem uma reação chamada normal, se for direto com o chão, e a normal tem a mesma intensidade do peso. Então isso daqui é para bloco simples. Agora a gente tem um bloco aqui num plano inclinado. A coisa muda um pouquinho. O peso sempre vai ser perpendicular para baixo. Nesse caso aqui, ó, ele tá aqui perpendicular também. Desse bloco aqui, ó, tá vendo? O peso é sempre perpendicular para baixo. Então, nesse mesmo caso, a gente sempre vai ter o peso perpendicular para baixo. Então esse aqui vai ser o nosso peso. Esse bloco eu vou chamar de B, tá? Então esse aqui vai ser o peso do B. Toda a ação tem uma reação. O peso ele está puxando esse bloco para baixo. Então, para esse bloco não afundar nessa superfície aqui, ele vai ter a reação que a gente chama de normal. Só que, aí que eu quero que você preste atenção. Esse peso aqui, ele forma 90 graus sempre com o chão. E a normal, ela vai formar 90 graus sempre com o plano onde o peso está apoiado. Então a normal vai vir assim, ó, normal, sempre desse jeito. No primeiro caso, esse aqui é o nosso segundo caso, certo? No primeiro caso, o peso fazia um ângulo de 90 graus com o chão, e a normal, como o chão ele era retinho, a normal também fazia ângulo de 90 graus com o chão, que é o apoio dele. Nesse caso, o peso está fazendo 90 graus com o chão, e a normal está fazendo 90 graus só que com o apoio dele. Então isso eu quero que você preste atenção, que é a diferença do bloco num plano e num plano inclinado, certo? Essa é a diferença básica. Outra coisa, esse peso, por ele estar puxando ele para baixo, a gente meio que vai ter uma coisa que faz o peso vir para cá, porque não tem como ele vir aqui para cá direto, então ele vai deslizar nesse plano, certo? Isso daí a gente vai fazer projeções direto. Então no caso, a projeção disso daqui, ó, seria isso e uma outra para cá, que é o que faz ele ter a reação com o plano, que é essa. Essas duas forças aqui, essa e essa daqui, são nada mais nada menos do que as forças que originaram essa daqui. A gente decompôs o PB. Então a gente vai chamar esse daqui de PB em X e esse daqui de PB em Y. Ou seja, o peso do bloco B em X e o peso do bloco B em Y. A resultante desses dois vai ser o peso do bloco B. Isso daqui é só uma observação que eu estou falando para você poder entender como é que isso daqui está funcionando. Então, olha só. Depois que eu separei o peso do bloco B em PBY e PBX, esse peso do bloco B a gente não precisa mais usar ele, porque esses dois aqui somados dão esse daqui.
então a gente não precisa usar ele. Agora eu acho que fica mais fácil de você entender esse exercício. Aqui no caso, o PBX, que é o peso do bloco B no eixo do X, é que o plano está inclinado, mas se você tentasse virar ele para ele ficar reto, você veria que esse PBX ele está no eixo de X. Então esse PBX aqui, ele está puxando esse bloco para baixo, por isso que ele está deslizando para cá. E esse PBY vai ser o tanto que esse peso do B vai ter com esse plano aqui, né, inclinado. É desse PBY que sai essa normal. É por isso que a normal sempre vai ter um ângulo aqui de 90 graus, porque se você for analisar, vai ter aqui um ângulo de 90 graus para outro peso. Então é isso. Já eu vou passar tudo isso a limpo para vocês poderem ver com mais clareza. Agora, antes de ir para o passo 3, eu queria te mostrar aqui só o que a gente achou nessa parte. A gente achou que ele tem um peso, que é o peso do bloco. Esse peso do bloco vai ter a mesma intensidade da normal, certo? Esse peso do bloco vai ter a mesma intensidade da normal. E ele está num plano inclinado. Como ele está num plano inclinado, a gente pode transformar esse PB num PB de X e num PB de Y. Peso do bloco B em X e peso do bloco B em Y. A gente dividiu ele nos dois eixos principais. Então isso que a gente pode tirar do caso 2. Agora indo para o caso 3. Considera que isso daí está estático, tá? Que isso daqui está parado. Por mais que um bloquinho seja maior que o outro, não significa que um seja mais pesado que o outro. Então vamos colocar aqui, ó. Todo bloco tem um peso. Esse daqui eu vou chamar de bloco C e esse daqui eu vou chamar de bloco D, certo? Então todo bloco tem um peso, esse daqui vai ser o peso do bloco C e esse daqui vai ser o peso do bloco D, certo? Em compensação, ele também vai ter uma normal. Só que é o seguinte, eu quero que você preste atenção agora. Ele não vai ter a normal nesse caso, porque a normal era a reação desse bloco com o chão, ou desse bloco com o chão, né? Isso era normal. Só que nenhum desses dois blocos está tocando o chão. Eles estão suspensos, eles não estão encostados no chão, então não vai ter reação alguma com o chão. O que está segurando eles no ar é esse fio aqui, certo? Esse fio aqui é o mesmo fio, é que ele vem aqui, dá uma volta nessa polia e segura o outro bloco. Esse fio aqui, para suspender esses dois blocos, ele vai chamar uma força que a gente chama de tração. Então a gente vai chamar essa força aqui de tração, que a gente coloca um T. Então essa tração aqui vai ser sempre relacionada com esse fio. Cada fio vai ter uma tração diferente. Só que como esse fio aqui é o mesmo fio, então aqui a intensidade da tração vai ser a mesma. Vai ser a mesma tração. Por que eu coloquei as duas trações puxando para cima? Porque é o seguinte, esse fio tá puxando, esse fio aqui tá puxando esse bloco aqui para cima. Então tem uma tração aqui para cima. Em compensação, esse mesmo fio tá puxando esse outro bloco para cima também. Então a tração aqui é para cima. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo que o fio tá puxando os blocos também estão puxando o fio para baixo. Então ao mesmo tempo a gente vai ter aqui uma outra tração. Todas elas têm a mesma intensidade. Importante você observar isso. Todas elas têm a mesma intensidade. Só que elas não estão se anulando. Isso é importante você entender. Por que elas não se anulam? Elas não se anulam justamente porque essa tração aqui a gente está aplicando ao bloco. E essa outra tração a gente está aplicando ao fio. Do mesmo jeito do outro lado. Essa daqui ao fio e essa daqui ao bloco. Certo? Na realidade, todas essas trações a gente pode resumir como uma tração só. E essa tração está funcionando para o fio inteiro. Certo? Então, nesse caso 3, a gente vai ter os pesos. Certo? O peso do C e o peso do D. E a gente vai ter aqui uma nova força que a gente descobriu, que é a tração. Que é quando um fio ideal está puxando um bloco. Certo? Então esse é o basicão de toda essa parte aqui. A gente descobriu já o que acontece quando ele está num plano,
que acontece quando ele está num plano inclinado e o que acontece quando ele está suspenso ou sob ação de fios, certo? Agora eu vou limpar essa tela aqui e vou pegar só o que a gente achou de cada caso. Pronto, voltei aqui. Então agora eu vou falar só o que a gente achou de cada caso. No caso 1, a gente tinha lá o nosso bloquinho sobre um plano. Então a gente tinha o peso do bloco A no caso. Então a gente vai ter o peso do bloco A. A gente vai ter uma normal, certo? Então a gente tem aqui a normal, que a gente descobriu que tem a mesma intensidade do bloco A. E só isso, a gente não tinha mais nada. Agora entra a parte mais importante, que é para fazer conta. Quando eu tenho um sistema com blocos, forças, tudo mais, esse sistema, se ele tiver sem movimento algum, se tiver tudo parado, sem nenhum movimento mesmo, a gente vai falar que a soma das forças é igual a zero, certo? Então, a gente vai colocar soma das forças. Esse símbolo aqui significa soma. Então, soma das forças vai ser igual a zero para quando ele estiver totalmente parado. Quando tiver movimento no nosso sistema inteiro, a gente vai colocar que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, massa total. No nosso caso, como a gente está olhando só o básico, a gente está analisando somente sistemas estáticos, sistema totalmente parado, sem nenhum movimento. Mas se a gente estivesse olhando algum sistema com movimento, a gente usaria esse outro caso, certo? Então, esse outro caso aqui, a gente não vai usar por enquanto. Então, eu vou apagar ele. Vamos deixar só esse. Vamos supor que o peso do nosso bloco era 100 newtons. Então, a gente tem que o peso do bloco é 100 newtons. Então, a soma das forças, a gente vai colocar a soma de todas as forças que a gente tem aqui, que é o peso e a normal, igual a zero. Agora entra outra parte que eu queria que você soubesse. A gente tem aqui nosso eixo Y e o nosso eixo X. Quando a gente faz um gráfico, todos os números que estão subindo aqui são positivos. Então, mais 3, mais 2, mais 1, aqui o zero. E quando vem para baixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Como a gente tem isso nos nossos eixos, é fácil de lembrar que tudo que for para cima no eixo de Y vai ser positivo. E tudo que for para baixo no eixo de Y vai ser negativo. Da mesma maneira, com o X, a gente tem mais 1, a gente tem mais 2, a gente tem mais 3, tem o zero aqui, depois a gente tem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, fica fácil de lembrar que tudo que está do lado direito no eixo de X vai ser positivo e tudo que estiver do lado esquerdo do eixo de X vai ser negativo, certo? Mesma coisa para as forças. Eu quero que você observe aqui agora que o peso e a normal eles estão no eixo de Y, certo? Então, como a normal aqui é o meio, certo? Então, como a normal está para cima, ela está aqui em cima do meio, então a normal a gente vai dar um símbolo positivo. Como o peso ele está para baixo desse meio aqui, a gente vai dar o símbolo negativo. Então, na nossa soma de forças, a gente vai colocar o PA negativo menos PA. E a normal positiva mais normal. Isso tudo igual a zero. Lembre-se, a soma das forças. Então aqui a gente tem uma soma das forças igual a zero. A gente sabe que PA são 100 newtons. Então a gente tem menos 100 newtons mais a normal é igual a zero. Bem, nesse exercício que eu estou passando aqui, ele não pediu nada. Mas vamos supor que eu tivesse pedido qual a intensidade da normal. Por saber mesmo, a gente já sabe que a normal tem a mesma intensidade do peso. Mas se você fizesse essa conta, você teria uma prova. Porque veja só, menos 100 mais n, a gente passa o menos 100 para lá, ele fica positivo. Então n é igual a 100. Lembra que eu falei que o peso de A era igual a 100 também? Então logo, n, que é normal, tem a mesma intensidade de PA.
Tudo que eu já expliquei até agora, resolvido nessa conta. Eu só expliquei aqui, mostrei como seria se isso fosse uma conta. Agora vamos para o nosso caso 2, se fosse fazer a conta dele. Opa, vamos supor aqui que a gente tem o nosso plano inclinado. E a gente tem o nosso bloquinho. Aqui tem o nosso chão. Certo? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que achar é o peso desse bloco, sempre perpendicular ao chão. Então, 90 graus aqui, certo? Esse é o nosso peso do bloco B. Esse era o bloco B, como a gente viu anteriormente. A gente já viu também a normal. Então, a gente vai colocar aqui uma normal, sempre perpendicular com o plano onde ele está apoiado, certo? Então, a gente tem aqui a normal. Agora, a gente vai colocar aqui que a soma das forças é igual a zero, que é o que a gente está usando, porque esse sistema está parado. Agora, que a gente viu que a soma das forças é igual a zero, a gente vai começar a colocar as forças. Eu quero que você observe que a normal, ela não está nem no eixo de Y e nem no eixo de X. Ela está meio que no meio termo, certo? Se a gente fosse girar isso daqui para esse plano ficar certinho, a gente ia ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? E a normal, ela ia ficar no eixo de Y. Em compensação, o peso que estava para baixo, quando a gente girou, ele vai ficar desse jeito assim. Eu não sei se você está conseguindo enxergar, mas essa imagem aqui é a mesma imagem que essa. Só que aqui eu rodei ela, para você poder entender o que eu quero explicar. Bem, agora o peso de B, ele não está nem no eixo de Y e nem no eixo de X. Ele está no meio termo. Assim como aqui no caso de cima, era a normal. O que você vai fazer em casos assim? Você vai ter que dividir essa seta em mais duas. Como é a normal, a gente já consegue dividi-la direto, então é mais fácil você dividir a normal em duas do que você rodar o peso de B e dividir ele em dois, que foi o que a gente fez quando eu estava explicando aquela hora. Então eu vou pagar essa parte de baixo e a gente vai fazer isso só para normal, que é bem mais fácil. Então, vou só apagar isso aqui e vamos colocar aqui. Primeiramente, vamos pegar todas as forças que a gente achou e vamos tirar desse desenho aqui para não ficar tão confuso. Então a gente tem o nosso bloco, a gente tem o peso de B, a gente tem a nossa normal, que está inclinada. Nesse caso, a gente vai fazer uma coisa de vetores. A gente vai separar ela em dois, mesmo porque a normal é como se fosse uma resultante. Então, a gente vai separar ele em dois. Então, a gente vai separar nessa e nessa seta aqui, certo? Lembrando que aqui é o eixo de X e aqui é o eixo de Y. Aqui são eixos, tá? Não são forças. Então, vou até apagar eles para não confundir vocês. Aqui, a gente vai chamar de normal no eixo de X. E aqui, a gente vai chamar de normal no eixo de Y. Certo? Já que a gente já tem a normal separada em outras duas, a gente pode apagar essa daqui. Porque colocar essa normal em Y e essa normal em X é a mesma coisa de colocar uma normal só aqui. Então a gente não vai usar essa daqui mais. Certo? Agora a gente pode fazer a soma das forças. Só que, como a gente separou a normal em dois, isso daqui já não vai ser a mesma coisa da normal. Certo? Então isso daqui, agora a gente vai fazer uma pequena relação, que é o seguinte. Para uma força, a gente vai ter a força em Y e uma força em X. Sempre que for em Y, a gente vai fazer a força que originou ela, vezes o seno, certo? E aqui no X, a gente vai fazer a força que originou elas, vezes o cosseno, certo?
Agora eu quero que você preste atenção. Quando a gente tinha aqui a nossa normal que originou as outras duas, a gente tinha um ângulo aqui, um ângulo θ. A gente sempre vai usar esse ângulo θ nessas contas, então vai ser o seno do ângulo θ e o cosseno do ângulo θ, certo? A gente nunca vai usar esse ângulo aqui de cima, a gente vai usar sempre esse de baixo. Se você tiver o de cima, você vai ter que encontrar o de baixo depois. Então, eu vou apagar essa normal aqui e vamos colocar aqui seno de θ, cosseno de θ. Vamos supor que aqui era 30 graus. Vamos só supor, certo? Então, aqui a gente vai fazer a conta. Normal vai se dividir em duas, que é normal de y e normal de x. Normal de y a gente vai falar que é a normal vezes o seno de 30 graus. E em x a gente vai falar que é normal vezes o cosseno de 30 graus. Se você não se lembrar para qual é o seno e para qual é o cosseno, é só você pensar o seguinte. Y é o eixo que está em pé, então ele está sem sono, então a gente usa seno. O x é o eixo que está deitado, então ele está com sono, então a gente usa cosseno. Entendeu a relação? Então, para você se lembrar disso daí, é só você fazer isso que eu acabei de falar. Vamos supor que o peso de B era 100 newtons. Logo, a nossa normal também é 100 newtons, certo? Se a gente tem agora a intensidade da normal, a gente vai ter aqui 100 vezes seno de 30. Seno de 30, não me lembro quanto é. Se não me engano, o seno de 30 era 0,5. Então a gente vai colocar 100 vezes 0,5. Isso vai ser igual a normal em y. E a normal em x vai ser 100, que é a normal, vezes o cosseno de 30, que é 0,86. Logo, n de y vai ser igual a 50 newtons. E n de x vai ser igual a 86 newtons. Desse jeito você descobre quanto era a intensidade do n de x e n de y. Então, n de y vai ser 50 newtons e n de x 100 newtons, tá? Então, agora que a gente já tem que n em y é 50 newtons e n em x é 100 newtons, eu vou apagar isso tudo aqui para não ocupar espaço mais. Certo. Agora que a gente já apagou aqui, n de x 100 newtons. A gente pode fazer a soma de tudo isso. Aqui era... opa, não é 100 newtons ali, é 86. 86. E aqui também não é 100 newtons, aqui é 86. Certo? E aqui, no caso, vai ser os 100 newtons. Agora a gente pode fazer a soma dessas forças. Soma das forças vai ser igual a zero. A gente vai ter aqui... faz de conta que tem uma outra força aqui, ele quer saber quanto que é essa força, tá? Então a gente tem aqui o soma das forças. O n de y está para cima, então ele é positivo. Peso do B está para baixo, é negativo. Nx está para a direita, é positivo. E essa força que a gente queria descobrir quanto é negativo. Então a gente só coloca aqui menos a força que a gente quer descobrir, menos peso de B, mais ny, mais nx. Isso é igual a zero. Você resolve essa conta inteira e aí você vai descobrir quanto é essa força aqui, se ele estivesse perguntando. Então, é basicamente isso. Agora, só apagando tudo isso, eu quero deixar esse espaço livre aqui só para mim passar limpo tudo que a gente aprendeu com o caso número 2. Com o caso número 2, a gente aprendeu que a força, quando se divide em y e x, a gente vai ter nela força vezes seno do ângulo
e força vezes cosseno, certo? Além disso, a gente aprendeu que a gente vai dividir essa força em y e x quando ela não tiver em nenhum dos dois eixos. Ó, aqui é y, aqui é x e aqui é a nossa força. Como ela não está em nenhum dos dois eixos, a gente vem aqui e divide ela em 2. Então foi basicamente isso que a gente aprendeu. Para o caso número 3, a gente tinha lá a polia e tinha os dois bloquinhos. A gente tinha para o primeiro bloquinho um peso, sempre vertical para baixo, o peso do bloco C, e a gente tinha a tração. No outro bloco a gente tinha o peso do bloco D e tinha a tração. Opa, por que eu coloquei normal? Aqui é tração. Tração. Aqui peso do bloco D e aqui a tração. Certo? Essas duas trações são a mesma. Então aqui o caso é até mais fácil, porque a gente vai ter o peso de C, a gente vai olhar um por um, então aqui caso A, caso B, certo? Então só para o A, que é esse bloquinho aqui, vamos chamar então pelo nome deles, né? Aqui a gente vai chamar de caso do bloco C e aqui a gente vai chamar de caso do bloco D. Então para o caso do bloco C, a gente vai olhar só esse bloco C. A gente vai ter o peso de C, como ele está no eixo de Y e está para baixo, ele vai ser negativo. E a gente vai ter a tração, como está no eixo de Y e está para cima, ela vai ser positiva. No outro bloco, a gente vai ter o peso do bloco D, como ele está em Y e está para baixo, vai ser negativo. E a tração, como está em Y e está para cima, vai ser positivo. Agora que a gente já tem aqui qual é positivo e qual é negativo, positivo aqui, negativo aqui, positivo ali. Eu já vou apagar ali embaixo para não ocupar espaço. Já que a gente apagou aqui embaixo, a gente pode continuar. Só que a gente tem que levar em conta que eu falei que também tinha uma tração aqui e uma outra tração aqui, certo? Na realidade, todas essas trações vão ser a mesma tração. Só que aqui, quando a gente for fazer a conta, teoricamente elas não se anulam, mas quando a gente for fazer a conta, elas teriam que se anular. Então olha só, aqui essa tração como está para cima é mais e essa daqui para baixo é menos. Essa daqui para cima é mais e essa para baixo é menos. Colocando a soma das forças, a gente vai ter igual a zero. Então a gente vai ter aqui, faz de conta que o peso do C são 100 newtons e ele não sabe quanto é o peso do D, ele quer descobrir. Então a gente vai ter peso do C para baixo é negativo, mais uma tração, menos outra tração, então elas vão se anular, porque é uma conta matemática, a gente não está só olhando as forças agora. Mais uma tração, menos a outra, vão se anular. Mais, o menos, aliás, o peso do D, isso daqui é igual a zero. Peso do C a gente sabe que é 100 newtons, menos peso do D. Logo, o peso do D vai ser menos 100. Por que menos 100? Tá vendo aqui que o peso do C e o peso do D são a mesma coisa, só que o do D está negativo? Ele só está negativo porque ele está para baixo, então foi uma convenção dele ficar negativo, certo? Então a gente descobriu que o peso do D era o mesmo do peso do C. Isso porque eles estavam em equilíbrio. Se ele não tivesse em equilíbrio, ele ia ter uma aceleração. Essa aceleração ia fazer esse bloco aqui puxar esse outro bloco para cima, e aí as trações não iam se anular, ia ter outro caso, mas a gente só está olhando o básico. Então, apagando tudo que é aqui, a gente aprendeu com esse exercício, com esse caso 3, que a gente tem aqui a soma das forças igual a zero, uma outra coisa que a gente está aprendendo sempre. Isso sempre, vou até colocar a observação para você nunca esquecer, nunca esqueça disso. A soma das forças só vai ser igual a zero se o sistema não tiver nenhum movimento. Certo? Só se não tiver movimento, é importante saber disso. Então, já que ele não tem nenhum movimento, elas são iguais, porque uma está segurando a outra, certo? Elas têm o mesmo peso, apesar de ser uma maior que a outra, elas têm o mesmo peso. Então isso daí, se você fosse olhar o sistema, se você visse que ele está parado,
você já ia sacar que as duas são iguais. Uma ia ter que ter o mesmo peso da outra para nenhuma puxar a outra, certo? Isso já é sugestivo, mas é isso que a gente viu. E a gente aprendeu que existe mais uma força aqui, que é a atração, certo? Então esses são os casos mais simples. Agora eu vou colocar um quarto caso só para encerrar a aula, mesmo que ela tá ficando meio comprida. Eu vou colocar aqui um quarto caso só para você sacar mais uma coisa. A gente tem aqui o chão, então eu vou dar um pause e colocar o quarto. Eu ia fazer um exercício já pegando todas essas coisas que a gente viu, mas eu não vou fazer porque eu só estou explicando o básico nesse vídeo. Eu me propus só explicar o básico nesse vídeo. Então eu vou deixar para fazer exercício mais complicado depois. Mesmo porque eu já tenho outros vídeos no YouTube. Se você quiser dar uma olhada aqui no meu canal, você pode. E nesses outros vídeos eu já faço exercícios olhando todo esse conhecimento que eu peguei desse vídeo. Então, vamos olhar esse caso que a gente tem um bloco aqui. Eu vou chamar ele de bloco A. E ele está sendo segurado por um fio. Faz conta que ele te pergunta quanto é a tração desse fio. Se você souber que esse bloco, que o peso, que a massa do bloco A são 15 kg. Então ele quer saber quanto é a tração desse fio. Se você quiser dar uma pausa e tentar resolver isso daí sozinho, pode dar uma pausa agora que eu dou um tempinho aí. Pronto, agora que você já deu uma pausa e já resolveu, vamos ver a minha resolução. O bloco sempre vai ter um peso, certo? Sempre para baixo, no ângulo de 90 graus, perpendicular. Então esse aqui a gente vai chamar de peso de A. Para descobrir o peso de A, a gente vai colocar a massa do A vezes a aceleração da gravidade. Gravidade a gente tem já que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso do A vai ser 150 kg vezes a gravidade, que é 10. Logo, o peso do A vai ser igual a 1.500 newtons. Então isso daqui é o peso do A, 1.500 newtons. Agora que a gente já sabe qual que é o peso, a gente tem que achar todas as forças. Então a gente tem a força peso. Olhando aqui o sistema inteiro, a gente não tem nenhuma outra força a não ser a tração. Então aqui a gente vai ter a tração, certo? Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma outra tração para cá. Essas duas trações não vão se anular. Por quê? Eu estou observando agora somente o bloco, certo? Essa tração, ela está se envolvendo com esse bloco aqui. Essa outra tração, ela está em relação à parede, no caso o teto, né? Então, no outro caso lá, as forças se anularam, mas a gente estava olhando o sistema inteiro, né? Que tinha dois blocos. Então, essa tração aqui era a mesma. Nesse caso aqui, a gente só vai olhar a tração que está em relação aqui com o bloco. Na verdade, isso tudo aqui é a mesma tração, só que aqui a gente está falando em relação ao teto e aqui em relação ao bloco. Então, a gente vai fazer a conta, dizendo que ele está estático, não está se mexendo, está ali parado. A soma das forças vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter a nossa primeira força, que é o peso do A. Peso do A está para baixo, então ele vai ser negativo. A gente vai ter a tração. A tração, ela está para cima, então ela vai ser positiva. Mais tração. Isso tudo é igual a zero, porque a gente não tem mais nenhuma outra força para colocar aqui na conta. Então, o peso do A vai ser 1.500 newtons, mais a tração, que é igual a zero. Logo, a tração vai ser 1.500 newtons. Então, a resposta para esse exercício é que a intensidade da tração é 1.500 newtons. Isso aqui foi só um exemplo de como você vai aplicar tudo que você aprendeu. Aqui a gente já viu mexendo com tração, a gente já viu como calcular o peso e como se comporta o peso, e fizemos uma conta para descobrir a intensidade da tração. Então foi só um exemplo de como aplicar esse conhecimento. Esse vídeo que eu acabei de mostrar é o básico do básico. Se você quer se aprofundar nesse assunto, dá uma olhada nos meus outros vídeos.
e que tá aqui no canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que o vídeo tenha ficado meio comprido, ele ficou com aproximadamente 40 e poucos minutos. Espero que você tenha gostado mesmo. E se você gostou, dê um joinha verde aí embaixo. Se você não gostou, pode dar o vermelhinho, mas explica nos comentários o que você não gostou, certo? Quanto ao tempo, que foi 40 e poucos minutos, eu expliquei tudo parte por parte, passo a passo, então eu queria dar uma explicação boa. Um professor na escola ia levar ao mesmo tempo, que é uma aula aproximadamente, para dar uma explicação básica para quem ainda não aprendeu. Então eu peço que vocês me perdoem em questão desse tempo, mas foi preciso. Obrigado por tudo. Inscreva-se no meu canal se você ainda não está inscrito. E poste nos comentários o que você achou desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.